Capítulo 9. A disciplina do serviço. Aprenda a lição de que, se tiver de fazer o trabalho de um profeta, você não precisa de um cetro, mas de uma enxada. Bernardo de Claraval. Assim como a cruz é o símbolo da submissão, a toalha é o símbolo do serviço. Quando Jesus reuniu seus discípulos para a ceia do Senhor, eles estavam tentando descobrir quem era o maior. O assunto não era novo para eles. Começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Lucas 9,46. Sempre que houver preocupações a respeito de quem é o maior, haverá preocupação a respeito de quem é o menor. Para nós, esse é o ponto crucial da questão, certo? Muitos sabem que nunca serão o maior, então que pelo menos não sejam o menor. Reunidos para a comemoração da Páscoa, os discípulos estavam cientes de que alguém precisaria lavar os pés dos outros. O problema é que a pessoa que lava os pés é o menor. Por isso, eles se sentaram com os pés cobertos de poeira. Era um assunto tão constrangedor que nem mesmo foi mencionado. Ninguém queria ser considerado menor. Então Jesus pegou uma toalha e uma bacia e redefiniu a grandeza. Tendo vivido como servo, diante deles, Cristo agora os convoca também para o caminho do serviço. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. João 13, 14 e 15. De certa forma, preferimos ouvir Jesus nos chamar para rejeitar pai, mãe, casa e terra, pela causa do Evangelho, que ouvir a recomendação de lavar os pés dos outros. A autonegação radical proporciona uma sensação de aventura. Se renunciarmos a tudo, temos até mesmo a chance de um martírio glorioso. No serviço, porém, precisamos experimentar as diversas pequenas mortes que ocorrem quando vamos além de nós mesmos. O serviço deporta-nos para o secular, o comum, o trivial. Também existe na disciplina do serviço uma liberdade notável. O serviço desobriga-nos de participar dos jogos deste mundo, promoção e autoridade. Elimina as necessidades e o desejo que temos de uma ordem hierárquica. Como essa expressão é vigorosa, reveladora. Como somos parecidos com os frangos no galinheiro. Não existe paz enquanto não fica claro quem é o maior, quem é menor e quem ocupa as posições intermediárias. Um grupo de pessoas não consegue ficar juntos por muito tempo enquanto uma ordem hierárquica não for claramente estabelecida. Com grande facilidade percebemos esse processo. Onde as pessoas se sentam, como andam umas em relação às outras, quem cede quando duas pessoas falam ao mesmo tempo, quem retruca e quem dá um passo à frente quando uma tarefa precisa ser executada. Dependendo da tarefa, pode ser tanto um sinal de domínio quanto de subordinação. Essas coisas estão estampadas na fronte da sociedade humana. A questão não é abolir a ideia da liderança e da autoridade. Qualquer sociólogo demonstraria rapidamente a impossibilidade de tal tarefa, até mesmo entre os discípulos de Jesus. A liderança e a autoridade podem ser facilmente identificadas. Jesus, porém, redefiniu completamente a liderança e reajustou os limites da autoridade. Jesus nunca ensinou que todos detêm a mesma autoridade. Ele tinha muito o que dizer a respeito da autoridade espiritual genuína, mas deixou claro que muitos, de fato, não a possuem. A autoridade da qual ele falava não implicava uma ordem hierárquica. Precisamos entender com clareza a natureza radical do ensinamento de Jesus nessa questão. Ele não estava invertendo a ordem hierárquica, como muitos supõem. Ele a estava revogando. A autoridade a que se referia não é aquela usada para manipular
e controlar. Trata-se de uma categoria de função, não de posição. Jesus declarou: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Lucas 22, verso 25 e 26. Ele rejeitou totalmente o sistema hierárquico de seus dias. Como então seria o relacionamento entre eles? Quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir. Mateus 20, verso 25 ao 28. Portanto, a autoridade espiritual de Jesus não se apoia em posição nem em títulos. Precisa apenas de uma toalha. Serviços farisaicos versus serviços verdadeiros. Para que o serviço verdadeiro seja compreendido e praticado, é preciso mostrar com clareza em que ele difere de serviço farisaico. O serviço farisaico passa pelo esforço humano. Despende imensas quantidades de energia no cálculo e no planejamento de como será oferecido. Delineam-se tabelas sociólogas e planejam-se levantamentos para que possamos ajudar esta gente. O serviço verdadeiro relaciona-se com o outro divino, no profundo de nosso íntimo. Servimos com base em sugestões sussurradas, em ímpetos divinos. Existe gasto de energia, mas não é a energia frenética da carne. Thomas Kelly escreve: descubro que ele nunca nos guia para um alvoroço intolerável e desgastoso ofegante. O serviço farisaico deslumbra-se com as coisas grandiosas. Preocupa-se em obter uma pontuação expressiva nos placares eclesiásticos. Aprecia servir especialmente quando a tarefa é de proporções gigantescas. Já no serviço verdadeiro, quase não há distinção entre o modesto e o imponente. Quando a diferença é perceptível, o verdadeiro servo fica atraído pela obra menos suntuosa. Não por falsa modéstia, mas porque genuinamente a considera a tarefa mais importante. Ele indiscriminadamente dá boas-vindas a todas as oportunidades de servir. O serviço farisaico vive a expectativa de recompensa externa. Precisa ter certeza de que o povo está vendo e apreciando o esforço. Busca o aplauso dos homens. Com a modéstia religiosa adequada, é claro. O serviço verdadeiro descansa feliz, longe dos holofotes. Não teme a luz nem o fulgor da atenção, mas também não os procura, já que vive com base num novo centro de referência. O meneio divino de aprovação é o bastante. O serviço farisaico tem extrema preocupação com os resultados. Espera impacientemente para ver se a pessoa a quem serviu retribuirá na mesma moeda. Fica amargurado quando o retorno é baixo das expectativas. O serviço verdadeiro está livre da necessidade de calcular os dividendos. Tem deleite apenas no serviço e pode servir com liberdade tanto os inimigos quanto os amigos. O serviço farisaico escolhe a quem servir. Às vezes é voltado para os distintos e poderosos. Por isso, garantirá determinadas vantagens. Já os humildes e desamparados terão direito ao serviço se isso garantir uma imagem de humildade. O ministério do serviço verdadeiro não faz discriminação. Atende à ordem de Jesus para ser servo de todos. Marcos 9,35. Francisco de Assis observa numa carta: sendo servo de todos, sou compilado a servir a todos e a administrar as palavras balsâmicas de meu Senhor. O serviço farisaico é afetado por humores e caprichos. Só pode servir quando há inclinação para servir. Movido pelo Espírito, como se diz. A saúde abalada e o sono ruim controlam o desejo de servir. O serviço verdadeiro ministra com simplicidade e de modo fiel, porque existe uma necessidade. Sabe que a inclinação para servir quase sempre é um obstáculo ao serviço verdadeiro. O serviço disciplina as inclinações em vez de permitir que elas o controlem. O serviço farisaico é temporário.
Só opera enquanto o serviço em si é realizado. Conclui os trabalhos, descansa tranquilo. O serviço verdadeiro é um estilo de vida. Seus atos originam-se em padrões de vida arraigados. Ele brota espontaneamente para satisfazer uma necessidade humana. O serviço farisaico é insensível. Insiste em satisfazer uma necessidade mesmo quando essa intervenção é destrutiva. Exige oportunidades para ajudar. O serviço verdadeiro pode abster-se da mesma liberdade com que é prestado. Pode ouvir com ternura e paciência antes de agir. Pode esperar em silêncio. Também serve os que somente assumem uma posição de espera. O serviço farisaico causa rupturas na comunidade. Em última análise, centraliza-se na glorificação do indivíduo, mesmo quando todas as armadilhas religiosas são removidas. Portanto, deixa a pessoa em dívida com ele, tornando-se uma das maneiras mais sutis e destrutivas de manipulação que se conhece. O serviço verdadeiro edifica a comunidade, ocupa-se silenciosamente e despretensiosamente em cuidar das necessidades do povo. Atrai, ajunta, cura e edifica. Serviço e humildade. Mais que qualquer outro fator, a graça da humildade penetra na nossa vida por meio da disciplina do serviço. Como todos sabem, a humildade é uma das virtudes que nunca é adquirida quando a buscamos. Quanto mais a buscamos, mais distante fica de nós. Pensar que a possuímos é evidência segura de que não a temos. Por esse motivo, a maioria de nós pressupõe que não há nada que se possa fazer para adquirir essa apreciada virtude cristã. Todavia, existe uma coisa que podemos fazer. Não é preciso passar pela vida alimentando a tênue esperança de que um dia a humildade caia em nossa cabeça. Entre todas as disciplinas espirituais clássicas, o serviço é a que mais tende a promover o desenvolvimento da humildade. Ocorre uma mudança em nosso espírito quando nós nos propomos a seguir um curso de ação escolhido conscientemente, que valoriza o aspecto positivo das pessoas e que normalmente é realizado longe dos holofotes. Nada como o serviço para disciplinar os desejos desordenados da carne e nada como servir longe dos holofotes para transformar o desejo da carne. Se a carne fica contrariada por causa do serviço, ela protesta aos berros por não chamar a atenção. Ela se contorce em busca de honra e maquinará meios sutis, aceitáveis à religião, de obter reconhecimento público pelo serviço prestado. Se nos recusarmos resolutamente a ceder ao desejo ardente da carne, então o estaremos crucificando. Cada vez que crucificamos a carne, crucificamos também o orgulho e a arrogância. O apóstolo João escreve: pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. 1 João 2,16. Temos dificuldades para entender a força dessa passagem porque temos a tendência de relegá-la ao pecado sexual, como se a passagem tratasse exclusivamente deste tema. A cobiça da carne refere-se ao fracasso em disciplinar as paixões humanas naturais. C.J. Dodd afirma que a cobiça dos olhos diz respeito à tendência de ficar cativado pela exibição exterior. Dodd define a ostentação dos bens como egoísmo pretensioso. Vê-se em todos os casos a mesma coisa: obsessão pela habilidade e poderes humanos naturais sem dependência alguma de Deus. Isso é a carne em ação, e a carne é inimiga mortal da humildade. É necessário a mais rigorosa disciplina diária para pôr tais paixões em xeque. A carne precisa aprender a dolorosa lição de que não possui nenhum direito que lhe seja próprio. É o serviço realizado longe dos holofortes que completará a dilapidação pessoal.
William Lake causou profundo impacto na Inglaterra do século XVIII com o livro A Serious Call to Devote and Whole Life. Nele, o autor insiste em que todos os dias sejam encarados como dias de humildade. E qual a sugestão dele para fazermos isso? Aprender a servir ao semelhante. Lei entendia que a disciplina do serviço traz a humildade para a vida. Este é seu conselho para quem deseja ser humilde. Ser condescendente com todas as fraquezas e enfermidades de seus companheiros. Cobrir suas fragilidades e encorajar suas virtudes. Aliviar as carências, ter júbilo na prosperidade deles. Compadecer-se de suas aflições, acolher a amizade deles. Revelar suas indelicadezas, perdoar-lhes a malícia, servir aos servos e dignar-se ao ofício mais humilde da humanidade. Assim, a consequência desta disciplina diária da carne será o surgimento da graça da humildade. Disfarçada e inesperadamente, ela se infiltrará em nós. Embora não percebamos sua presença, teremos consciência de um ânimo revigorado e de uma alegria em viver. Ficaremos maravilhados com a nova sensação de confiança que marcará nossas atividades. Embora as demandas da vida continuem tão grandes quanto sempre foram, vivemos com a sensação renovada de uma paz que nunca se afoba. Olharemos com compaixão as pessoas de quem tínhamos inveja, pois não veremos apenas a posição que ocupam, mas também seu sofrimento. Enxergaremos as pessoas de quem antes não fazíamos caso e descobriremos que são encantadoras. De alguma maneira, não é possível explicar precisamente como. Sentiremos um novo espírito de identificação com os proscritos e a escória da terra. 1 Coríntios 4:13. Mas até do que a transformação que está acontecendo dentro de nós, temos uma consciência de alegria e amor mais profundo em Deus. Os dias são entremeados com instantes espontâneos de louvor, adoração. Servir as pessoas alegremente, sem reconhecimento, é encarnar uma oração de ação de graças. Parece que um novo centro de controle nos direciona. Parece e é assim. Sim, mas uma dúvida natural e compreensível acompanha qualquer discussão séria sobre o serviço. Tal interesse é simples de prudência, já que é sensato calcular os custos antes de um mergulho precipitado em qualquer disciplina. Sentimos um medo que tem mais ou menos a seguinte formulação: se eu fizer isso, as pessoas irão se aproveitar de mim? Pisarão em mim? É bem nesse ponto que precisamos ver a diferença entre a opção de servir e a opção de ser servo. Quando optamos por servir, ainda estamos no comando. Decidimos a quem e quando servirmos. E se estivermos no comando, tomaremos extremo cuidado para que ninguém pise em nós, ou seja, que ninguém assuma o nosso lugar. Todavia, quando escolhermos ser servos, abrimos mão do direito de estar no comando. Há grande liberdade nisso. Se escolhermos voluntariamente deixar que as pessoas se aproveitem de nós, então elas não poderão nos manipular. Quando escolhermos ser servos, renunciamos ao direito de decidir quem é e quando serviremos. Passamos a ficar disponíveis e vulneráveis. Pense pela perspectiva de um escravo. Ele enxerga toda a vida do ponto de vista da escravidão. Não se vê como alguém que possui os mesmos direitos que detêm os homens e mulheres livres. Por favor, entenda o que eu digo. A escravidão involuntária é cruel e degradante. Entretanto, tudo muda quando a escravidão é escolhida livremente. A servidão voluntária é uma grande alegria. O imaginário da escravidão pode ser difícil para nós, mas não o era para o apóstolo Paulo. Ele sempre ostentava sua escravidão a Cristo, fazendo uso abundante de um conceito do século I, o escravo por amor.
ou seja, aquele que escolheu livremente permanecer escravo. Esforçamo-nos para suavizar a linguagem de Paulo, traduzindo a palavra escravo para servo. Seja qual for a palavra que decidirmos usar, estamos certos de que entendemos uma coisa. Paulo afirmou que voluntariamente abriu mão de seus direitos. Portanto, é justificável o medo de que as pessoas se aproveitem de nós e nos pisem. É exatamente isso que pode acontecer. Contudo, quem pode ferir alguém que escolheu livremente ser pisado? Thomas A. Kempis recomenda: torna-te tão humilde, submisso, que todos te possam pisar e calçar os pés, qual lama da rua. Em The Little Flower of San Francisco, conta-se a história deliciosa de como São Francisco ensinou ao irmão Leonard o significado da alegria perfeita. Enquanto andavam juntos na chuva e no frio cortante, Francisco lembrou Leonard de todas as coisas que o mundo, incluindo o mundo religioso, acredita que gerariam alegria, acrescentando a cada vez a expressão: a alegria perfeita não está nisso. Finalmente, o irmão Leonard, já exasperado, pergunta: suplico, em nome de Deus, que me digas onde se encontra a alegria perfeita. Francisco começou então a enumerar as coisas mais humilhantes e degradantes que se possa imaginar, acrescentando a cada uma delas a expressão: ah, irmão Leonardo, observe que a alegria perfeita está aí. Para explicar e concluir a questão, declarou: acima de todas as graças e dádivas do Espírito Santo que Cristo concede a seus amigos, está a de conquistar a si mesmo e de suportar voluntariamente sofrimentos, insultos, humilhação e provocações por amor a Cristo. Hoje temos dificuldades para aceitar essas palavras. Entenda que também entro em conflito até mesmo para ouvir os mestres devocionais nesta questão. Temos medo de que tal atitude descambe irrevogavelmente para o ascetismo excessivo e nos deixemos entorpecidos. Na igreja, só agora estamos emergindo da teologia indigente que desvalorizou terrivelmente as habilidades e o potencial humano. O serviço regride a este ponto? Não, certamente que não. Não há dúvidas de que é um perigo contra o qual sempre devemos nos proteger. Contudo, também precisamos nos guardar do inimigo que vem na direção oposta, como diz Bonhoeffer. Se não existir nenhum elemento de ascetismo em nossa vida, se largarmos as rédeas dos desejos da carne, acharemos difícil o treinamento para o serviço a Cristo. Serviço na lida diária. O serviço não é uma lista de coisas que fazemos, embora descubramos nele coisas a fazer. Não é um código de ética, mas um modo de viver. Realizar atos específicos de serviço não é a mesma coisa que viver as disciplinas do serviço. Assim como o jogo de basquete é mais rico que os regulamentos, há mais riqueza no serviço que no ato específico de servir. Uma coisa é agir como servo, outra bem diferente é ser um servo. À semelhança de todas as disciplinas, é possível ter domínio do mecanismo do serviço sem provar a disciplina. Entretanto, enfatizar que a natureza do serviço é interna não é o suficiente. O serviço, para ser serviço, precisa assumir formas e contornos no mundo em que vivemos. Portanto, é preciso discernir qual aspecto o serviço assume na lida diária. De início existe o serviço de afastar-se dos holofotes. Até mesmo os líderes podem cultivar atos de serviço que geralmente permanecem desconhecidos. Se todos os serviços prestados são realizados diante do povo, seremos pessoas superficiais. Ouça a orientação espiritual de Jeremy Taylor. O amor seja encoberto e pouco estimado. Contente-se com a carência de elogios. Nunca fique atribulado quando fores menosprezado.
Ficar longe das atenções é uma repreensão à carne e pode desferir um golpe fatal no orgulho. À primeira vista, pode parecer que o serviço prestado na obscuridade seja apenas a favor daquele que é servido. Não é esse o caso. Ministérios anônimos, longe dos holofortes, afetam até mesmo as pessoas que não sabem nada a respeito deles. Elas percebem amor e compaixão mais profunda à sua volta, embora não consigam explicar a sensação. Se um serviço for prestado secretamente a favor delas, ficam inspiradas a uma devoção mais profunda, pois sabem que o poço de serviço é bem mais fundo do que conseguem enxergar. Esse é um ministério no qual todos podem se engajar. Ele envia reverberações de alegria e celebração a todo grupo de pessoas. Existe o serviço das pequenas coisas. Assim como Dorcas, descobrimos formas de fazer casacos ou outras roupas. Atos 9:39. O que se surge é uma história real. Durante as dores de partos finais e frenéticas de escrever minha tese de doutorado, recebi o telefonema de um amigo. A mulher dele havia levado o carro e ele queria saber se eu podia levá-lo a alguns lugares. Preso nessa cilada, consenti, maldizendo internamente minha sorte. Quando saí às pressas para a porta, agarrei o livro de Bonhoeffer, Vida em Comunidade, pensando que talvez tivesse uma oportunidade de lê-lo. A cada destino eu me corroía por dentro, enfurecido com aquela perda de tempo preciosa. Finalmente, no supermercado, a parada final, acenei para um amigo, indicando que ele poderia ir sozinho e eu esperaria no carro. Peguei o livro, abri onde estava a marcação e li as seguintes palavras: o serviço que se deve prestar a alguém numa comunidade cristã é o de ser útil. Inicialmente, isso significa simplesmente prestar auxílio em tarefas externas, de menor importância. Existe um número sem fim dessas coisas, onde quer que haja um ajuntamento de pessoas. Ninguém é bom demais para o mais desonroso dos serviços. Aquele que se preocupa com a perda de tempo provocada por esses pequenos atos triviais de ajudar normalmente está dando demasiada importância à própria carreira. Francisco de Sales diz que as grandes virtudes e as pequenas lealdades são como açúcar e sal. O açúcar pode ter um sabor mais refinado, contudo é usado com menos frequência. O sal encontra-se em todos os lugares. As grandes virtudes são uma ocorrência rara. O ministério das coisas pequenas é um serviço diário. As grandes tarefas exigem grandes sacrifícios por um momento. As coisas pequenas requerem sacrifício constante. As oportunidades pequenas repetem-se a todo instante. Se quisermos ser fiéis nessas pequenas coisas, a natureza nunca tem tempo para tomar fôlego. E precisamos morrer para todas as nossas inclinações. Fazer alguns grandes sacrifícios para Deus deve, 100 vezes, ser nossa escolha. Não importa quão extremo e doloroso sejam, com as condições de sermos libertos, com a liberdade de acompanhar nosso gosto em todos os pequenos detalhes. Na esfera do espírito, logo descobrimos que as questões verdadeiramente encontram-se nos cantos diminutivos e insignificantes da vida. Nossa obsessão com as grandes realizações nos cegou para este fato. O serviço das coisas pequenas irá nos pôr em conflito com a indolência e o ócio. Passaremos a enxergar as coisas pequenas como questões importantes. Fenelon escreve: não é grandeza de espírito sentir desprezo pelas coisas pequenas. Ao contrário, é por causa dos pontos de vista excessivamente estreitos que consideramos pequenos aquilo que tem consequência de longo alcance. Existe o serviço de proteção e reputação alheia, ou como Bernard de Clairaval descreve, o serviço da caridade. É algo muito necessário caso queiramos ser poupados da maledicência. O apóstolo Paulo ensina: não caluniem ninguém. Tito 3:2.
Podemos revestir a maledicência de toda a respeitabilidade que quisermos, mas ela continuará sendo um veneno mortal. A disciplina de refrear a língua opera maravilhas dentro de nós. Também não devemos nos juntar às conversas caluniosas. Numa das igrejas em que servia, a equipe pastoral tinha uma regra, que os membros passaram a perceber. Recusávamos deixar qualquer pessoa da congregação falar a um pastor de maneira depreciativa sobre outro ministro. De forma dócil, mais firme, pedíamos que elas se dirigissem diretamente ao alvo da reclamação. Por fim, os crentes entenderam que simplesmente não permitiríamos que ninguém falasse mal de um pastor. Essa regra, seguida por toda a equipe, teve consequências benéficas. Bernardo adverte-nos que a língua maliciosa desfere um golpe mortal na caridade e em todos os que ouvem suas palavras, e até onde for possível destrói raiz e ramo. Não somente nós que ouvem em primeira mão, mas também em todos os outros a quem a calúnia, voando de boca em boca, é posteriormente repetida. Proteger a reputação alheia é um serviço profundo e duradouro. Existe o serviço de ser servido. Quando Jesus começou a lavar os pés daqueles que o amavam, Pedro se recusou. Não podia permitir que seu mestre se curvasse para prestar a ele um serviço tão humilhante. Embora pareça uma declaração de humildade, na verdade foi um ato de orgulho dissimulado. O serviço de Jesus era uma afronta ao conceito que Pedro tinha de autoridade. Se Pedro fosse o mestre, nunca teria lavado os pés de ninguém. Permitir que alguém nos sirva é um ato de submissão e de serviço. É o reconhecimento da autoridade do reino, exercida sobre nós. Devemos receber com benevolência o serviço prestado sem nos sentir comprometidos em fazer compensações. Aqueles que, motivados pelo orgulho, se recusam a ser servidos, fracassam em submeter-se à liderança concedida divinamente no reino de Deus. Existe o serviço da gentileza comum. Tais atos de compaixão depararam com dias difíceis em nossa época. É necessário, porém, que nunca se desprezem os rituais de relacionamento que fazem parte de toda a cultura. É um ato dos poucos meios que sobreviveram na sociedade moderna para uma pessoa reconhecer o valor da outra. Devemos ser amáveis e mostrar sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Tito 3:2. Os missionários compreendem o valor da gentileza. Eles não ousariam cometer o grave erro de chegar a um vilarejo exigindo serem ouvidos antes de passar pelos rituais apropriados de apresentação e de familiarização. No entanto, achamos-nos no direito de violar esses rituais se a cultura for a nossa e ainda queremos ser aceitos e ouvidos. Depois nos perguntamos por que ninguém nos dá atenção. Contudo, queixamos-nos de que os atos de gentileza são tão inexpressíveis, tão hipócritas. Isso é um mito. Eles são extremamente significativos e nem um pouco hipócritas. Assim, que se superarmos nossa arrogância egocêntrica quanto ao fato de que as pessoas realmente não querem saber como estamos quando perguntam como vai, podemos perceber que é apenas o jeito ocidental de notar nossa presença. Também podemos acenar e reconhecer a presença de pessoas sem sentir a necessidade de informar-lhes o prognóstico da última dor de cabeça que tivemos. Expressão como obrigado e sim, por favor, cartas de agradecimento e respostas aos pedidos, todas representam um serviço de gentileza. Os atos específicos irão variar de cultura para cultura. Mas o propósito é sempre o mesmo: reconhecer as pessoas e afirmar o valor que elas têm. O serviço da gentileza é extremamente necessário numa sociedade cada vez mais computadorizada e despersonalizada. Existe o serviço da hospitalidade. Esta é a recomendação insistente de Pedro a nós. Sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamações. 1 Pedro 4:9.
Paulo faz o mesmo apelo e até faz desse serviço um pré-requisito para a função de bispo. 1 Timóteo 3:2 e Tito 1:8. Existem hoje uma necessidade desesperada de cristãos que recebam uns aos outros em casa. A ideia antiga de ter uma casa de hóspede ficou obsoleta com a proliferação das modernas pousadas e dos restaurantes. Mas podemos questionar seriamente se essa mudança representa um avanço. Tenho andado pelas minhas missões espanholas na Califórnia e fico maravilhado com as instalações aconchegantes e práticas construídas para os visitantes. Talvez sejam as pousadas modernas, lusídias e despersonalizadas que devam se tornar obsoletas. Conheço um casal que busca fazer do ministério da hospitalidade uma prioridade na vida deles. Em um mês qualquer, o número de visitantes em suas casas pode chegar até 70 pessoas. Eles acreditam que Deus os chamou para esse serviço. Talvez a maioria de nós não consiga fazer tanto, mas podemos fazer alguma coisa. Começar por algum lugar. Às vezes, limitamos a nós mesmos porque complicamos demais a hospitalidade. Lembro-me de uma ocasião em que nossa anfitriã estava correndo para lá e para cá, dando atenção a isso e aquilo, querendo sinceramente nos deixar à vontade. Um amigo meu surpreendeu-nos e tranquilizou a todos ao dizer: Ellen, não quero café, não quero chá, não quero biscoitos, não quero guardanapos, não quero fazer uma visita. Será que você não vai se sentar e conversar com a gente? Apenas uma oportunidade de ficar juntos e de compartilhar. É disso que a hospitalidade é feita. Existe o serviço de escutar. Diz Bonhoeffer que o primeiro serviço que se deve aos outros na comunidade consiste em ouvi-los. Assim como o amor a Deus começa quando ouvimos as suas palavras, o começo do amor aos irmãos é aprender a ouvi-los. Precisamos desesperadamente do apoio que pode surgir quando ouvimos uns aos outros. Não precisamos ter formação psicanalítica para obter o título de ouvinte. Os requisitos mais importantes são a compaixão e a paciência. Você não precisa ter todas as respostas para ser um bom ouvinte. De fato, frequentemente as respostas representam um obstáculo à escuta, pois ficamos mais ansiosos para responder do que para ouvir. A escuta impaciente feita pela metade é uma afronta a quem está falando. Ouvir as pessoas aquieta e disciplina a mente para ouvir Deus. Realizar uma obra no coração que transforma os afetos e até mesmo as prioridades da vida. Se ficarmos entorpecidos no momento de ouvir Deus, faremos bem em começar a ouvir em silêncio as pessoas e tentar descobrir se Deus fala por meio delas. Para Bonhoeffer, qualquer um que considere seu tempo valioso demais para gastá-lo em silêncio, cedo ou tarde, não terá nenhum tempo para Deus, nem para seu irmão, mas unicamente para si mesmo e para os próprios desatinos. Existe o serviço de carregar as cargas uns dos outros. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo, Gálatas 6:2. A lei de Cristo é a lei do amor. A lei do reino, como Tiago a denomina em Tiago 2:8, o amor cumpre-se com maior perfeição quando carregamos as dores e os sofrimentos uns dos outros, chorando com os que choram, especialmente quando ficamos ao lado dos que enfrentam grande provação. O choro é bem mais proveitoso que as palavras. Se nos importarmos com os nossos irmãos, aprenderemos a carregar os pesares uns dos outros. Digo aprender porque também devemos obter o domínio dessa disciplina. A maioria de nós pressupõe com demasiada facilidade que a decisão de carregar os fardos alheios é o bastante para nos capacitar a isso. Então tentamos durante um tempo e logo a alegria da vida nos abandona. Ficamos oprimidos com a angústia dos outros. Não precisa ser assim. É possível auxiliar alguém com sua carga sem ser esmagado por ela. Jesus, que carregou o fardo do mundo inteiro, pôde dizer: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11:30.
Será que podemos tomar os pesares e sofrimentos de alguém e pô-lo nos ombros fortes e ternos de Jesus para que nosso fardo fique mais leve? É claro que podemos, mas para isso, alguma prática se faz necessária. Em vez de sair em disparada para carregar o fardo do mundo inteiro, comece de forma mais humilde. Podemos começar em algum canto, em algum lugar e aprender. Jesus será nosso mestre. Por fim, existe o serviço de compartilhar as palavras da vida. As Poustinhas, fundadas por Catherine de Reichdorfer, têm uma regra. Os que entram no deserto do silêncio e da solitude fazem isso por causa dos outros. Devem trazer toda a palavra que recebem de Deus e compartilhá-la com o grupo. Esse é um serviço gracioso a ser prestado, pois nenhum indivíduo consegue ouvir tudo o que Deus tem para falar. Dependemos uns dos outros para receber integralmente o pleno conselho proveniente de Deus. O menor dos membros pode ter uma palavra para nós. Não ouse desprezar o serviço. Evidentemente, proclamar essas palavras uns aos outros é de dar medo. O fato de Deus falar conosco não é garantia de que entendemos corretamente a mensagem. Frequentemente, mesclamos nossas palavras com as de Deus. Da mesma boca procedem bênçãos e maldições. Tiago 3,10. Realidades como essa nos diminuem e lançam-nos numa profunda dependência de Deus. No entanto, não podemos recuar deste serviço, pois é desesperadamente necessário hoje. O Cristo ressurreto acena para nós com o ministério da toalha, esse ministério que brota dos recessos do coração. É vida, alegria e paz. Talvez você queira começar ensinando uma oração que muitos fazem. Comece o dia orando assim: Senhor Jesus, da forma que te agrada, envia hoje a mim alguém a quem eu possa servir. Aleluia. Amém.